Há homens que constroem músculos e há homens que constroem significados. Poucos conseguem fazer os dois. Nasser El-Sonbaty foi um deles. Em um esporte muitas vezes julgado pela aparência, ele ousou ser mais do que um corpo. Foi uma mente inquieta, um observador do mundo, um pensador em meio a uma geração que preferia apenas treinar e calar. O fisiculturismo para Nasser nunca foi apenas levantar pesos. Era um diálogo silencioso entre corpo e consciência. Cada série era uma pergunta, cada dor uma resposta. Ele acreditava que o ferro moldava não apenas o físico, mas também o espírito. E talvez por isso muitos não o entenderam. Porque o mundo do fisiculturismo estava acostumado com força, mas não com filosofia, com tamanho, mas não com profundidade. Nasser não cabia no estereótipo, e é por isso que ele continua sendo lembrado como o homem que quebrou o molde do marombeiro burro. Nascido em 1965, filho de pai egípcio e mãe iugoslava, ele cresceu entre culturas e idiomas, entre mundos que raramente se encontram. Essa mistura o formou como algo raro, um atleta que sabia pensar, um intelectual que sabia agir. Falava inglês, alemão, sérvio, francês, árabe e espanhol. Lia filosofia, história e política com a mesma intensidade com que treinava pernas ou costas. Estudava o ser humano, dentro e fora do espelho. E é curioso como o tempo faz justiça aos que pensam diferente, porque enquanto muitos atletas de sua época ficaram presos às repetições, Nasser repetia perguntas. O que é força? O que é beleza? O que é vitória? Quando o corpo é apenas um meio temporário. Em cada entrevista havia algo além das respostas, havia reflexão. Quando falava, Nasser não buscava convencer, buscava despertar. E talvez por isso, para alguns, ele fosse incômodo, porque ele falava demais, pensava demais e via demais. O sistema não costuma perdoar quem enxerga o que deveria permanecer oculto. Em 1997, muitos acreditam que ele foi o verdadeiro Mr. Olímpia, mas o troféu foi dado a outro. Nasser nunca reclamou abertamente, mas em seu olhar havia a serenidade de quem entende que a verdade não precisa de aplausos. Ele sabia que a grandeza real não está no título, mas na forma como você o perde. Nasser foi o símbolo da mente que resiste. Enquanto o mundo celebrava músculos sem voz, ele representava o pensamento dentro da força. E isso o tornava único. Para ele, o fisiculturismo era arte. Cada músculo, uma pincelada. Cada treino, uma escultura sendo moldada por dentro. Ele viu o corpo como uma metáfora da vida, imperfeita, mas sempre em construção. Em suas palavras, a dor não era inimiga, era professora. Ele dizia que a dor é o lembrete de que ainda estamos vivos, que o esforço é a forma mais pura de verdade e que a disciplina é a oração dos fortes. O mais impressionante em Nasser não era seu tamanho físico, era o tamanho do que ele compreendia. Enquanto outros mediam o progresso em centímetros, ele media em consciência. Treinar para ele era se aproximar de algo sagrado, era descobrir até onde a alma aguenta antes que o corpo desista. E essa filosofia o separava do resto, porque Nasser enxergava o fisiculturismo como uma linguagem e seu corpo como uma forma de comunicação. Ele falava com o silêncio dos músculos tensos, com o olhar sereno de quem entende o preço da superação. Nos dias de hoje, muitos atletas buscam a perfeição visual, mas poucos buscam o sentido. Nasser já dizia, um corpo pode ser grande e vazio, ou pequeno e grandioso. Depende do que o preenche. E esse é talvez uma das frases mais verdadeiras que um atleta poderia deixar. Ele não queria apenas vencer no palco, queria vencer a si mesmo. Foi essa busca interna que o transformou em lenda. Nasser não treinava para ser admirado, treinava para compreender a natureza do esforço, o limite da vontade e a essência da resistência. Mesmo após sua morte, em 2013, seu legado continua respirando nas entrelinhas do fisiculturismo, porque Nasser não foi um personagem, foi um símbolo, um lembrete de que o conhecimento é tão pesado quanto o ferro e que levantar ambos exige coragem.
Hoje, quando olhamos o esporte, vemos atletas com corpos impressionantes, mas quantos têm algo a dizer? Quantos falam 6 idiomas, estudam filosofia ou refletem sobre a própria existência? Nasser foi essa exceção, a prova viva de que músculo e mente podem coexistir, de que o corpo pode ser templo, mas a consciência é o altar. Ele transformou o fisiculturismo em algo mais profundo, um exercício espiritual, não de fé cega, mas de autoconhecimento. E talvez seja por isso que, mesmo sem um sandal nas mãos, ele deixou algo muito maior, inspiração. Nasser El-Sonbaty foi a voz da razão em meio à força, um filósofo no corpo de um titã, um homem que provou que o verdadeiro poder não é apenas de erguer peso, mas de pensar profundamente sobre o que você está erguendo. E por quê? Ele não precisou vencer o Olímpia, porque sua vitória foi outra. Ele venceu o preconceito, venceu o silêncio, venceu a superficialidade. Nasser provou que o fisiculturismo pode ser mais do que vaidade, pode ser sabedoria, pode ser arte, pode ser filosofia em movimento. E quando olhamos suas entrevistas, suas palavras ecoam como um aviso. Não se limite ao que o espelho mostra. O corpo envelhece, mas a mente evolui. E é por isso que ele nunca será esquecido. Porque enquanto existirem pessoas que buscam mais do que aparência, o nome de Nasser El-Sonbaty continuará sendo lembrado, não apenas como um fisiculturista, mas como uma mente que ousou pensar onde ninguém pensava. E no fim, é isso que o torna eterno. Porque a carne um dia se desfaz, mas o pensamento, esse é o único músculo que nunca morre.